Irmãos, estamos aqui na Feira do Balneário, na cidade de Goiânia. Vou pregar a palavra de Deus. Fica melhor. Graças a Deus. Uma boa noite de salvação. Essa noite maravilhosa para anunciar a palavra de Deus. Essa é uma noite maravilhosa para a salvação. Porque Jesus Cristo anuncia a todos em todos os lugares que venham arrepender-se de todos os pecados. Que Deus determinou um dia que certamente há de julgar esse mundo. Disso Ele deixou certeza, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Enquanto o nome de Jesus Cristo está sendo anunciado, o Evangelho de Jesus Cristo segundo as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, ainda que um anjo viesse do céu e anunciasse outro Evangelho diferente desse, seja considerado anátema. E nós sabemos, existem muitas falsas religiões fundadas por homens, receberam inspiração, instruções de anjos. E essa é uma falsa religião, essa é uma falsa igreja. E a palavra de Jesus, ela vai dizer em Mateus capítulo 24, está escrito assim no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 4: Cautelai-vos, tomem cuidado para que ninguém vos engane. Essa é a instrução de Jesus Cristo: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Veja o que Jesus Cristo ele diz. Jesus está dando uma instrução muito importante. Jesus ele está dizendo: muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Isso é um sinal da vida de Jesus. Devemos estar atentos, sóbrios e vigilantes, como diz a Escritura de Tessalonicenses. Sejam sóbrios e vigilantes até a vinda do Senhor. E a vinda do Senhor está próxima. Cuidado para não ser enganado. Muitos espíritos enganadores saíram no mundo afora, abriram falsas igrejas, denominações, para instruir o povo num caminho de erro com heresias e um falso evangelho. Cuidado, a vida de Jesus está próxima. Cuidado para que você não seja deixado para trás. Cuidado para não ser condenado, porque certamente o dia vem. Eis que cedo vem, disse o Senhor Jesus Cristo, e o meu galardão para dar a todos aqueles que vencer. E aquele que vencer, então darei direito que se assente à mesa de meu Pai e sei junto dele. Porém, sabemos que o caminho é estreito,
estreito e apertado é o caminho, apertado e estreito o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que entram por este caminho. Poucos são os que entram pelo caminho da porta estreita. Poucos são os que se salvarão. Poucos estão trilhando o caminho para o céu. Poucos estão trilhando o caminho para a salvação. São poucos os que estão trilhando o caminho para a vida abundante no Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos instrui acerca de dois caminhos. Só existe dois caminhos. Jesus, ele se apresenta como o verdadeiro caminho. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim, disse Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Assim diz a palavra de Deus. Cidade de Goiânia, desperta para a verdade. Nessa noite, a verdade, o Evangelho está à porta do teu coração, está chegando aos seus ouvidos. Não é uma mensagem de homens, dada por homens. Não é uma mensagem dada por anjo, revelação de anjo, mas é a palavra de Deus, dada por intermédio do Espírito Santo da verdade. A mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, que é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A mensagem deste Evangelho não é semelhante ao Evangelho de Joseph Smith, que encontrou um anjo num bosque. O anjo disse o que deveria fazer, escreveu um outro livro, nada baseado na Bíblia, mas a mensagem deste livro, a Bíblia Sagrada, prega acerca dos testemunhos de Jesus Cristo, acerca da palavra de Deus, dada por intermédio do Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus capítulo 24: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, então dirão: eu li, ou eu aqui, mas não vai nem sigam, não dê ouvidos, disse Jesus Cristo. Jesus diz: muitos virão em meu nome. Ou seja, Jesus estava dizendo que muitos usariam o nome dele. Jesus está dizendo que muitos usariam o nome dele para enganar. Mas porém Jesus diz assim: não vá, não siga após eles. Ou seja, Jesus está dizendo: não dê ouvidos, não dê ouvidos aos falsos profetas, não siga após eles, não dê ouvidos às heresias, às fábulas, mas antes examine a Escritura, porque ela testifica de Jesus Cristo. Nela nós encontramos a vida eterna. Ela que testifica de Jesus, a palavra. Quem testifica de Jesus é a palavra, é a Bíblia. Não tem outros livros que testificam verdadeiramente de Jesus Cristo. Todos os outros livros foram inspirações humanas ou de espíritos enganadores, mas a palavra de Deus é dada pelo Espírito Santo de Deus, segundo a vontade do Senhor. E a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra entre juntas e medulas e apta a discernir as boas intenções e más intenções do coração do homem. Essa palavra é uma espada, ela separa as intenções más que estão dentro do coração do homem, separando todo orgulho, separando toda malícia, separando todo tipo de sentimento imoral e profano que habita dentro do coração. E toda a sinceridade e retidão que é no coração do homem é separado por essa palavra. Portanto, a palavra de Deus é uma espada afiada de dois gumes. Esta é a palavra de Deus, uma espada afiada de dois gumes. Porquanto assim diz a palavra de Deus em Apocalipse: felizes são os que ouvem, são os que guardam as palavras, a profecia deste livro. O tempo está próximo. Felizes são os que ouvem e praticam as palavras da profecia deste livro. O tempo está próximo. Cidade de Goiânia, o tempo está próximo. Examine a Escritura. Compara a Bíblia Sagrada com toda a sua filosofia, a forma de viver, com toda a sua conduta.
E descubra se está aprovado ou reprovado por Deus. Porque assim diz a palavra de Deus em Coríntios 13. Coríntios 13, versículo 5 diz: cada um examine a si mesmo e prove se já não está reprovado por Deus. A palavra de Deus, ela nos mostra se estamos aprovados por Deus ou se estamos reprovados por Deus. A palavra de Deus nos mostra se estamos em direção à salvação ou à condenação. A palavra de Deus nos instrui em toda a verdade, em todo o reto caminho, e nos mostra o que é bom diante de Deus. E essa palavra é apta para discernir as intenções que estão no coração do homem. Como diz em Provérbios, todo caminho parece ser bom para o homem, até que pela verdade seja provado. E a palavra é a verdade. O ímpio, todo caminho que ele pratica, para ele é bom. Declara como sendo algo bom. Mas pela palavra de Deus você descobre que está seguindo um caminho de perdição. Pela palavra de Deus você descobre que está sendo enganado. Cuidado com o engano. Sabe o que a Bíblia fala sobre o engano? A Bíblia diz: quando não receberam o amor da verdade para serem libertos, assim Deus os entregou ao espírito de engano para desonrarem a si mesmos em seus corpos. Ou seja, a Bíblia diz que aqueles que não aceitaram, não receberam, não acolheram o amor da verdade, ou seja, a palavra de Deus é o amor da verdade, e os que não receberam, assim a Bíblia fala que assim Deus permitiu um espírito do erro, enganar, instruir. As pessoas acham que as suas intenções do seu coração estão te guiando para um caminho bom, e julgam serem bons diante de Deus, diante dos homens. Mas na verdade, a Bíblia está dizendo em Jeremias que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas dessa vida. O teu coração te engana, o coração te guia para o inferno. Mas a palavra de Deus, Bíblia Sagrada, nos guia para o caminho de vida eterna. A palavra de Deus nos guia para a salvação. A palavra de Deus nos mostra o caminho de luz, nos tira das trevas. E assim Jesus diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo é a luz, Jesus é a luz deste mundo. Quem caminha em luz jamais andará em trevas. Por isso Jesus diz: nós devemos andar na luz, para que não sejamos reprovados, praticando as obras das trevas. O orgulho é obra das trevas, a Bíblia diz: mentiras, homossexualidades, feitiçarias, depravações, orgias, todas as obras das trevas, segue o seu entendimento, levando para a perdição, fazendo sentir bem, quando estando mal diante de Deus, a sua alma manchada pelo pecado, manchada pelo orgulho. O orgulho, ele endurece o coração, para o homem não reconhecer os seus erros, os seus pecados diante de Deus, as suas falhas diante de Deus. Mas Jesus, ele diz: Deus dá graça ao humilde, mas ele resiste aos orgulhosos, ele resiste aos soberbos. Não seja de um coração orgulhoso, Deus abomina o orgulho. Não seja de um coração soberbo, reconheça os pecados, arrepende dos pecados, torne para Cristo, renuncia à prática má e perversa do pecado, renuncia à malícia, renuncia hoje todos os caminhos profanos que o Deus que criou os céus e a terra anuncia que sejam abandonados. Esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, é que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, no tempo que ainda estávamos perdidos, destituídos da glória de Deus. Certamente Jesus, ele veio com uma luz para iluminar o caminho certo, para mostrar o caminho certo, para dar ao homem a direção, para dar ao homem a esperança, para dar ao homem a direção que conduz à vida eterna. Assim está escrito em Mateus 24, versículo de número 6, ou melhor, versículo 4. Tomem cuidado para que ninguém vos engane.
Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, a Bíblia está falando de falsos cristos, e a Bíblia está falando de enganadores, e a Bíblia está dizendo, muitos virão em nome de Jesus, em nome de Jesus enganarão a muitos, em nome de Jesus muitos estão sendo enganados, não por Jesus Cristo, mas por falsos profetas, não por homens enviados por Deus, mas enviados por Satanás. Muitos estão sendo enganados em nome de Cristo por falsos profetas e enganadores. Muitos estão sendo enganados pelo nome de Jesus, não por Jesus, mas por seitas religiosas. Fuja dos tais, aparte-se dos tais, torne-se para Deus, arrependa dos pecados, Cristo te esclarecerá. Aleluia, assim a palavra de Deus está escrita em Efésios 5, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá, porque a luz ela manifesta tudo que está em oculto e escondido, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluia, a palavra de Deus ela é boa, mas se ela for ouvida e não praticada, é a mesma coisa de você se contemplar em frente ao espelho. Que proveito tem você se contemplar em frente ao espelho? Você viu, passou aquilo, passou o tempo, você esqueceu daquilo que viu. Mas assim, aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam, a Bíblia diz que esses são bem-aventurados. A Bíblia diz que felizes são os que ouvem e praticam as palavras da profecia deste livro. Eu não estou pregando o livro dos Mormons, eu não estou pregando o livro de Ellen White, não estou dizendo sobre o Corão, não é o livro de Allan Kardec, não é as testemunhas de Jeová, o Outro Testamento de Jesus, de Joseph Smith. Não, estou pregando a palavra de Deus, que não é o livro dos muçulmanos, não é o livro dos evangélicos, não, é a palavra de Deus. Ela é única, ela é verdadeira, ela é fiel, ela não se espalhou em diversos livros e religiões e vertentes diferentes, pois a palavra de Deus era só uma, ela só é a palavra chamada Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, o Verbo que no princípio estava com Deus, esse Verbo habitou entre nós, e a glória de Deus foi vista através de Jesus Cristo, que era o Verbo, e se tornou carne. E esse Jesus Cristo hoje te chama para o arrependimento. Esse Jesus Cristo, Jesus da Bíblia, não Jesus da religião, porque Jesus não está numa religião, Jesus foi expulso das religiões. Jesus estava pregando na sinagoga dos fariseus e sendo expulso pelos fariseus. Diziam que Jesus era o pregador das grandes denominações, ou melhor, dos templos. Só que a sinagoga era dos judeus. A sinagoga não era o templo de Deus, não era o lugar de adorar a Deus, não era o templo cristão, mas era o templo religioso daqueles homens que ainda não conheciam a Deus. Aí Jesus vai dizer: vocês me honram com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim, e em vão me adoram, seguindo o preceito dos homens e doutrinas de demônios. E de fato, muitos não conhecem a Deus e adoram a Ele em vão. Muitos de fato não conhecem Jesus Cristo e honram a Deus com seus lábios, mas o seu coração está distante de Deus. Na maioria dos templos, na maioria das denominações, Jesus não está lá, Jesus não está habitando lá. Na grande maioria, Jesus não entra lá, Jesus está sendo expulso, porque lá não tem uma palavra de prosperidade, porque Jesus não tem uma palavra de autoajuda, porque Jesus não tem uma palavra para te confortar e te deixar confortável em seu pecado. Mas o Jesus da Bíblia anuncia a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, deixe todo ímpio seus maus caminhos, torne-se para Deus, porque Deus é benigno, misericordioso, não querendo que nenhum se perca, mas que todos alcancem salvação por meio de Jesus Cristo. Mateus 24 revela a apostasia, revela o grande engano. Mateus 24 está revelando o sinal da vinda de Jesus Cristo. Um dos sinais principais da vinda de Jesus Cristo é o aumento de falsos profetas, é o aumento do engano na face da terra. Não é os grandes terremotos, não é as grandes guerras, não é fome, nem tampouco as pestes. Tudo isso faz parte
Mas o sinal primeiro que Jesus está dizendo é sobre o aumento de falsos profetas. E Jesus diz no versículo 4: tomem cuidado, para que ninguém vos engane. Por que Jesus diz tome cuidado? Porque a pessoa que está sendo enganada, ela está caminhando para o inferno. E a pessoa que está caminhando para o inferno sendo enganada, ela está acreditando que está salva, porque ela confessa o nome de Deus e diz que crê em Deus, mas na verdade está praticando as obras de Satanás. Por isso que Jesus diz: tome cuidado para que ninguém vos engane. Porque certamente os que estão sendo enganados é porque rejeitaram o amor da verdade. Certamente todos que estão sendo enganados é porque reprovaram a mensagem da cruz. É porque deixaram-se apartaram da verdade do Evangelho. É por isso que a Bíblia diz: tomem cuidado para que ninguém vos engane. Certamente o engano está levando muitas pessoas para o inferno. Quantas pessoas que estão indo para o inferno sendo enganadas. Sabe o que a Bíblia fala? Romanos capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1, versículo 26 de Romanos. Está escrito: como eles não buscaram nem se importaram de ter conhecimento da verdade, assim Deus os entregou a tais práticas de erro para envergonharem a si mesmos em seus corpos. Estão cheios de malícias, cheios de orgulho, cheios de depravações, cheios de avareza, cheios de idolatria, adultérios, orgulho. Estão cheios de toda mentira. Porque se apartaram da verdade de Deus e não fizeram questão da verdade de Deus, e se encheram de espíritos enganadores. E Goiânia está cheio dos espíritos enganadores. Goiânia está cheio de seitas. Goiânia se encheu de seitas. E as pessoas precisam se voltar para a Bíblia. Você precisa começar a ler a Bíblia. Você precisa se contentar com as palavras de Deus. Esquecer qualquer outro livro, porque a palavra de Deus ela não se divide. A palavra de Deus não está dividida, porquanto a palavra de Deus ela é uma só. E essa mesma palavra é testificada tanto no céu como na terra. Se você abre um livro, por exemplo, do Alcorão, e você abre uma Bíblia, não estão escritas as mesmas coisas. Um livro não está concordando com o outro. Se você abre o livro dos Mormons, você abre a Bíblia no Novo Testamento, não está concordando um livro com o outro. Prova de que um falso evangelho está entre nós. Prova de que muitas pessoas estão sendo levadas ao engano. Mas Jesus alertou: tomem cuidado, acautelai-vos, para que ninguém vos engane, que muitos irão em meu nome. Toda seita usa o nome de Jesus, e toda seita declara que lá está a salvação. Toda seita coloca o nome de Jesus na placa, mas a Bíblia diz que muitos virão em nome de Jesus. Jesus fala no Evangelho de Mateus capítulo 7: nem todos os que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai, o qual está nos céus. Nem todos que estão proclamando o nome de Jesus estão fazendo a vontade de Deus. Nem todos que estão usando o nome de Jesus são enviados por Deus. Falar em nome de Jesus não significa estar falando segundo a vontade de Deus. E falar do nome de Jesus não significa estar fazendo a vontade do Deus poderoso. Por isso que Jesus diz: tome cuidado, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. De que forma enganarão a muitos? Primeiro usando o nome de Jesus Cristo, e depois usando então argumentos que convencem as pessoas ao erro. Aqui, segundo a Bíblia diz em Mateus 24, até sinais e prodígios falsos de mentira farão e enganarão muitas pessoas. Jesus já deixou avisado, já estamos avisados, mas bem-aventurado é aquele que se dá por avisado. Aquele que se não dá por avisado,
ele está trilhando com passos largos para o inferno. Salvem-se dessa geração, salve-se da condenação do inferno, salvai-vos desta geração, disse o Senhor Jesus Cristo. Salvai-vos desta geração maligna e perversa, disse o Senhor Jesus Cristo. Salvai-vos, fuja do espírito do erro, fuja do engano, fuja enquanto há tempo. Jesus, ele diz, nós devemos buscar nos refugiar na sombra do Onipotente. Quem é o Onipotente? É o Deus poderoso, nele que nós devemos nos abrigar. Nós não devemos nos abrigar debaixo das asas de uma religião, mas debaixo das asas do Onipotente, não debaixo da sombra das falsas denominações, mas debaixo da sombra do Onipotente. Ou seja, nós devemos nos abrigar nas palavras que Jesus tem dito pelo Evangelho, que Jesus tem dito, não nas palavras dos homens segundo as suas doutrinas dadas por anjos, dadas segundo uma revelação de um anjo, porque esse é um falso evangelho. O evangelho dado por anjo é um falso evangelho. O evangelho dado segundo os anjos ou pelo anjo não deve ser recebido. Paulo diz, ainda que um anjo ele venha do céu, anuncie um outro evangelho diferente deste a qual tenho anunciado, seja considerado anátema. Você sabe o que é o anátema? O anátema significa maldito. Todo o evangelho que não é baseado no que Jesus disse, no que os apóstolos de Cristo disseram, é o evangelho anátema. Segundo, o evangelho de Jesus Cristo, o homem não pode adulterar. Ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que cobiçar uma mulher e seu coração desejar, cometeu adultério. Cuidado com as seitas, permitem bigamia, permite adultério. Jesus da Bíblia não. Jesus da Bíblia não tem cumplicidade com adultério. Cuidado com as falsas religiões que pregam em nome de Jesus heresias. Leia a Bíblia. Repito mais uma vez que Jesus falou em Mateus: examinar a Escritura, porque elas testificam de mim, nelas vocês encontram a verdade. É na palavra de Deus que você vai encontrar a verdade. É nela que eu estou me baseando hoje nessa mensagem, porque a minha base de fé é a palavra de Deus. A minha base de fé não é o que o meu coração acha, não é o que eu escolho, não é o que eu penso, não, o coração do homem é enganoso e sempre levará para o inferno. Mas a nossa base de crença, a nossa base de fé deve ser as palavras que Jesus falou, as palavras da Bíblia, que não foram inspiradas pela vontade do homem, mas segundo a vontade de Deus. E essa palavra diz, para se apartar de toda iniquidade. Essa palavra diz, para se afastar de todo pecado. Assim diz em Mateus 24, capítulo 24 de Mateus, vai dizer no versículo de número 10, ou melhor, 11: surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Ou seja, pela segunda vez nesse mesmo capítulo, nessa mesma mensagem, Jesus está frisando para tomar cuidado com o engano dos falsos profetas. O que é um falso profeta? Não necessariamente alguém que está profetizando mentira. Esse também é um falso profeta. Mas o falso profeta, ele promete coisas e não cumpre, dizendo: Deus está te dando isso ou aquilo, falando coisas em nome de Deus, e que Deus não falou. Mas Jesus fala: não sigam, não vá após eles. Ou seja, Jesus diz: tomem cuidado, não siga eles, não dê ouvidos a eles. Outra característica de um falso profeta é que ele também tem sinais, prodígios, milagres acontecem. Só que Jesus está falando que são sinais de engano, são prodígios e sinais milagrosos, enganadores, para perverter muitas pessoas no erro. Jesus fala: não siga após eles. Mateus 24, versículo de número 24: porque surgirão
falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu tenho predito isto. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não vai até eles. Eis que está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. Os sinais estão aí, a Bíblia nos mostra os sinais. Olha para a realidade. Não seja enganado. Não seja enganado pelos falsos cristos. Não seja. O Cristo da Bíblia não se casou duas vezes como o Cristo dos Mormons. O Cristo dos Mormons teve duas esposas. Mas o Cristo da Bíblia, esse Cristo, o Cristo que ressuscitou após o terceiro dia, segundo a Bíblia, ele não teve relações com nenhuma mulher. Fuja dos falsos cristos. Creia em Deus, disse Jesus. Creia também em mim. Jesus não falou, creia em Deus e creia também no que os anjos estão dizendo. Jesus não falou, creia em Deus e creia no que o anjo Gabriel, o anjo Moroni disse. Não, Jesus falou, creia em Deus, creia também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Fuja dos falsos evangelhos. Jesus não falou, creia em Deus, creia também em Maria, creia também em Aparecida. Não, Jesus falou, creia em Deus, creia também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não for assim, eu não teria dito que eu vou preparar-vos um lugar. E Jesus preparou um lugar. E ele disse, permanecei em Jerusalém até a última hora. Quem é Jerusalém? Jesus falou isso de uma forma específica, isolada para os judeus. E a Bíblia nos mostra de onde que veio Jesus. Jesus veio de lá. Jesus não veio de Roma. De Roma não veio Jesus. O Evangelho de Jesus não veio de lá. De lá foram derramados o sangue daqueles que enviaram o Evangelho de Jesus. De lá vieram os que derramaram o sangue de Jesus Cristo. De Roma não veio a igreja de Cristo, mas aqueles que de forma covarde levaram Jesus à cruz. E por isso Jesus ele diz, tomem cuidado, porque o mesmo que fizeram com Cristo também farão a vós, porque não é um servo maior do que o Senhor. Por que hoje, no século presente, nós não vemos pastores, pregadores, homens que dizem ser homens de Deus, padecendo como os apóstolos? Será que tem alguma coisa errada na fé dos tais nessa geração? Sim, certamente há algo errado, porque Jesus falou, todo aquele que permanecer piamente em mim, certamente padecerá e sofrerá aflições. Jesus não falou que você teria uma vida perfeita. Jesus não falou que você teria uma vida conjugal, uma vida sentimental, uma vida próspera, financeira, bem, e seria tudo perfeito. Mas Jesus disse que certamente padeceríamos, sofreríamos grandes aflições, mas eu estarei convosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse que certamente vamos padecer, vamos sofrer aflições, mas ele diz, eu estarei convosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Mas os nossos profetas tentam colocar na cabeça das pessoas que elas vão ter uma vida perfeita, que sua vida vai ser próspera, que você vai ser uma pessoa milionária, que você vai ter uma vida maravilhosa. Mas eis que Jesus já tem dito, não deis ouvidos aos tais, não sigam após os tais, não sigam os espíritos enganadores, porque eis que muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Não vá após eles. Jesus diz em Mateus 24, versículo 24, que fariam grandes sinais e prodígios para enganar a muitas pessoas. Mas Jesus falou para não dar credibilidade, nem dar ouvidos aos seus falsos ensinamentos. A palavra do Senhor Jesus Cristo, ela está se cumprindo em todo momento em que nós estamos vivendo. Mas eis que as pessoas estão tão anestesiadas pelo pecado, estão tão dispersas, distraídas com os prazeres dessa vida, que nem sequer estão se preocupando em buscar a salvação, cada um buscando o que lhe convém.
Alguns buscando prazer no pecado, se embebedando, outros se prostituindo, escolhendo o caminho do erro, vivendo de uma forma imoral. Mas, porém, muitos estão escolhendo a religião que mais te conforta e que menos te confronta. Só que quando você abrir a sua Bíblia, ela vai te confrontar. Você pode escolher uma religião que não te confronta, mas te conforta, que te deixa você viver confortavelmente, sem se sentir ofendido. Mas quando você abre a Bíblia, você vê que os seus pecados estão ofendendo a Deus, e que a ofensa não é contra você, mas é você ofendendo ao Senhor dos Exércitos, ao Senhor Deus eterno, pelos seus pecados, pelas suas imoralidades, pelo seu adultério. Jesus diz para não adulterar, mas eis que as pessoas estão procurando uma religião que deixe você viver como um adúltero. Jesus falou para não deixar a sua moralidade que Deus criou, porque Ele disse que no princípio Deus criou macho e fêmea, e disse: deixe o homem, seu pai e sua mãe, una-se a sua mulher, e agora não serão mais dois, mas serão um, e uma só carne se tornarão um, não mais dois, mais um. Mas porém as pessoas não aceitaram o que Jesus diz, aceitaram as sugestões do seu coração, estão seguindo um coração enganoso, um coração sujo, imoral e perverso, que está levando para o inferno, e não as instruções de Jesus Cristo. Cidade de Goiânia, faz a tua escolha, moradores, hoje é o dia da escolha. Esta é a hora maravilhosa para encontrar a salvação, porquanto está sendo pregado a verdade na Bíblia Sagrada, as palavras que Jesus tem dito. Jesus diz: arrependam-se, tornem-se para Deus, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Deus sobre vós o tempo do refrigério, por meio de Cristo Jesus. Arrependam-se e tornem-se para o Senhor Deus, enquanto ainda há tempo. Aparte-se da iniquidade, aparte-se da embriaguez, fujam da idolatria. Deus não divide sua glória com os ídolos, nem dá o seu louvor às imagens de escultura. Deus não divide sua glória com homens. Infelizmente, muitas pessoas estão honrando mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito. Mas assim está escrito em Romanos capítulo 1, pelo que honraram e serviram mais a própria criatura do que o próprio Criador, que é bendito eternamente, e amém. Felizmente, muitas pessoas estão honrando mais a criatura, quando deixam de ouvir as palavras de Deus para seguir as palavras dos homens, quando deixam de ouvir as instruções de Cristo, da palavra do Evangelho, para seguir as instruções de falsos pastores, de líderes religiosos, que na verdade são lobos vestidos de ovelhas. Lobos vestidos de ovelhas. Fujam deles, fujam dos lobos. Só querem a lã da ovelha e a sua gordura. A lã da ovelha tem muito preço, só que Jesus, ele veio pela ovelha perdida, não pelo que a lã da ovelha tem, o valor que tem, a gordura é a lã da ovelha, mas Jesus veio para as ovelhas perdidas, veio para as ovelhas desgarradas. O nosso pastor é Cristo, o verdadeiro pastor deu a vida e dá a vida pelas ovelhas. Esse é Jesus Cristo, esse é o meu pastor, e a Bíblia fala lá em Salmo 23, esse é o meu pastor e nada me faltará, ou seja, de nada eu tenho falta. Se Jesus é o teu pastor, você não tem falta de nada, você já está satisfeito com o que tem, você não precisa de mais nada, porque Ele te faz deitar em verdes pastos. Mas infelizmente te dão uma tradução corrompida dizendo que Ele é o seu pastor e nada te faltará, ou seja, Ele vai te dar tudo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Jesus é o nosso pastor, não precisamos de mais nada, já estamos fartos, não temos mais necessidade de alguma coisa, porque já estamos satisfeitos com o que temos. Mas infelizmente as pessoas já não estão mais procurando se contentar com as coisas simples e humildes que Deus assim tem dado e permitido em sua vida. Mas antes do Evangelho, ou melhor, nas cartas de Paulo, nós vamos encontrar algo que está dizendo para se conformar e se acomodar com as coisas simples e humildes, e não ambicionar as coisas grandes desta terra. Cidade de Goiânia é o Evangelho de Cristo que nos leva para Deus, é a palavra de Jesus que nos leva para Deus. Não é a intercessão de Maria, nem de São Pedro, não é o Evangelho de Ellen White, de Joseph Smith, ou Charles Taze Russell, ou William Branham. Nenhum desses falsos profetas te salvará na última hora. Nenhum desses falsos profetas você encontrará à direita de Deus Pai e de Jesus Cristo. Nenhum desses homens enganadores, como por exemplo Allan Kardec,
que é a mesma coisa de Joseph Smith, estará lá na última hora para te absolver da condenação dos seus pecados. Por isso Jesus é o varão perfeito que foi morto, mas ressuscitou. Se não ressuscitou, não tem poder para salvar. E se não ressuscitou, também não tem poder para transformar o homem. Mas Jesus ressuscitou, e Paulo diz: se Jesus não ressuscitou, então é vã minha pregação. Se Cristo não ressuscitou, então nós comamos e bebamos. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo ressuscitou e foi visto por mais de 300 pessoas. Ninguém viu Allan Kardec ressuscitando. Ninguém viu Allan Kardec, por exemplo, reencarnando. Dizem que reencarnou, mas a Bíblia não fala de reencarnação. Isso é uma doutrina de demônio para fugir, escapar dela. Ninguém diz que Maria subiu ao céu dentro da Bíblia. Eu não sei da onde tiraram essa grande loucura de dizer que existem santos no céu intercedendo por nós junto de Deus, quando na verdade o próprio Espírito Santo de Deus é aquele que intercede por nós com os seus gemidos inexprimíveis. O Evangelho de Jesus, ele é simples e ele é eficaz. Eficaz e verdadeiro é este Evangelho. Só que, porém, não estão trocando este Evangelho verdadeiro por fábulas, por falsas religiões. Sabe o que é uma religião? Ela é uma fonte de lucro, ela é um negócio lucrativo. A religião não te leva para Deus e nem te aproxima de Deus, porque se não fosse assim, certamente Jesus Cristo, Ele teria nos dado uma religião, e não Ele como caminho, como aquele que nos leva ao Pai, como mediador, ou seja, que nos leva para Deus é o mediador, e esse mediador se chama Jesus, e a Bíblia fala em Atos capítulo 4, versículo 12, porque em nenhum outro nome é dado no céu ou na terra, pelo qual devemos ser salvos, senão através do nome de Jesus Cristo. Nós só podemos ser salvos através do nome de Jesus Cristo. Só através de Jesus Cristo. E a igreja de Jesus Cristo, ela não é um quadrado. A igreja de Jesus Cristo não é um lugar. A igreja de Jesus Cristo, ela não está fundada sobre alicerces humanos. Ela está fundada sobre a palavra de Deus. E a palavra, ela é o próprio Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Portanto, alicerce a tua casa sobre o Evangelho de Jesus. Quem era a igreja de Jesus? Nós olhamos lá em Atos. A Bíblia fala que Saulo assolava e perseguia a igreja todos os dias. Mas eis que Jesus se apresenta a Saulo, quando ele ainda estava no caminho para Damasco, ainda em cima de um cavalo, respirando ameaças para levar pessoas à morte, à emboscada. Saulo encontrou com Jesus, que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? A Bíblia não fala que Saulo perseguia a igreja. Jesus era e é até hoje a igreja. Jesus, ele não deixou de ser a igreja. Jesus, ele sempre foi a única verdadeira igreja. A igreja não foi fundada sobre apóstolos, a igreja não foi fundada sobre doutrinas, ela não foi fundada sobre dogmas, não é um CNPJ, não é um pastor com autoridade, não é um líder tigriano. Não, a igreja de Atos dos Apóstolos, essa é a igreja de Jesus. Ela não era uma denominação, porque Jesus não dividiu sua igreja. Ela não está dividida, com vários nomes diferentes, com várias vertentes diferentes, com várias doutrinas diferentes. A igreja de Cristo, ela permanece sendo aquela mesma que Saulo perseguia, que era o próprio Jesus que disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Até hoje as pessoas acreditam que a igreja de Jesus Cristo é um lugar. E toda falsa igreja, ela vai afirmar que a salvação está lá. A minha salvação não está no templo feito pelas mãos dos homens. A minha salvação está em Jesus. Se a tua salvação está na doutrina dada por anjos, por homens, e firmado sobre um lugar, você está perdido, caminhando para o inferno. Porque em nenhum outro nome é dado no céu ou na terra pelo qual os homens devam ser salvos, senão através de Jesus Cristo.
E é este nome que eu estou anunciando, é em nome de Jesus Cristo que eu estou anunciando esta palavra. Eu não sou universal, eu não sou mundial, eu não sou testemunho de Jeová, porque eu nunca vi Deus para testemunhar Jeová pela terra. Mas a Bíblia fala que nós somos as fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Jesus falou: vocês são as minhas fiéis testemunhas. Por que nós somos fiéis testemunhas de Jesus Cristo? Porque de fato nós o conhecemos. Jesus falou: aquele que diz que o conhece e não pratica suas palavras é mentiroso, mas aquele que ouve e pratica suas palavras, esse verdadeiramente o conhece. E até agora muitas pessoas não têm conhecido Jesus Cristo, embora estão falando o nome de Jesus Cristo por todo lado, embora estão em cima dos altares proclamando o nome de Jesus Cristo, mas infelizmente nem todos ainda conhecem Jesus Cristo, nem todos de fato sabem na prática quem é Jesus Cristo. Ouviram falar de Jesus Cristo, falam do nome de Jesus Cristo, mas não o conhecem. Jesus fala no livro de 2 João, capítulo 2: aquele que conhece os meus mandamentos e não pratica, esse é mentiroso e não conhece a verdade. Está escrito também no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23: aquele que pratica as minhas palavras, esse é o que me ama. E aquele que não pratica as minhas palavras, esse é o que não me ama. Quem ama a Deus pratica as suas palavras, e quem conhece a Deus segue as palavras de Deus. Portanto, infelizmente, muitas pessoas estão distantes de Jesus Cristo, e a Bíblia fala que pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Precisamos tornar enquanto há tempo. Torne-se enquanto há tempo. Torne-se para o Senhor. Arrependa-se, deixe o engano. Já é a última hora, moradores. A última hora ela está se aproximando. Então o processo abreviando, pois o dia está próximo. Jesus diz que o tempo ele se abrevia por amor dos escolhidos. Se o tempo não se abreviasse por amor dos escolhidos, carne nenhuma se salvaria. O tempo está se abreviando. Notamos isso nos dias, percebemos isso. O tempo está se abreviando nos meses, percebemos isso no ano, percebemos que o tempo está se abreviando. Os dias curtos, os meses curtos, o ano curto, a cada dia mais os tempos estão se abreviando. E sabe por quê? Por amor dos escolhidos, porque senão carne nenhuma se salvará. A cada tempo que vai passando as pessoas vão se corrompendo mais, por não conseguir permanecer em Jesus Cristo, elas vão se corrompendo. Mas pela misericórdia, Jesus, por amor dos seus escolhidos, para que os escolhidos não se corrompam, a Bíblia fala que os tempos se abreviam, e é por isso que os tempos estão se abreviando, porque Jesus quer salvar os escolhidos, não quer que eles se percam, mas que todos alcancem a salvação. E a salvação é essa, que creiam somente em Jesus Cristo. Essa é a salvação. Salvação que creia somente em Jesus. Não é Jesus e José, não é Jesus e Pedro, não é Jesus e Chico Xavier, não é Jesus e Maomé, não é Jesus somente, porque a Bíblia fala que somente nele está a salvação. Em Atos 4:12 dá essa afirmativa. Por isso, creia no Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser, se formará então mananciais de águas vivas. Creia, como diz a Escritura, creia na palavra de Deus. A poderosa palavra de Deus está sendo proclamada. Jesus, ele está às portas, e é tempo de arrepender-se. Já é tempo de arrepender-se. Cuidado, para que ninguém vos engane. Sabia que os tempos enganadores também têm poder para fazer sinais, prodígios, milagres falsos, enganar muitas pessoas. Pois é isso que as pessoas estão degustando nas feitiçarias, estão degustando através dos poderes de demônios, curas falsas, prodígios falsos. Mas Jesus diz: em meu nome curarão os enfermos, em meu nome expulsarão os demônios. Porém, muitas apresentam objetos ungidos e dizem que cura.
Outros apresentam, por exemplo, imagens e diz que através dela tem cura. Outros apresentam objetos e mais objetos e artifícios. Mas Jesus falou: em meu nome curarão os enfermos. Não é água ungida, não é sal grosso, não é terço, não é rosa ungida, não é imagem de Maria, não é São Pedro, não é São Cosme, não é São Damião. É em nome de Jesus Cristo. Mas porém, infelizmente, por trás desses espíritos está os demônios pronunciando e ministrando falsas curas. As pessoas caminham todo ano a pé para a Trindade e caminham longas distâncias para serem curados por São Pedro, por São Tomás, por São Sebastião, sendo devotos de mortos, acreditando que os tais têm poder de cura. Aí Jesus está falando em Mateus 24, versículo 24: acautelados, para que ninguém vos engane, porque farão grandes sinais, farão grandes prodígios, enganarão muitas pessoas. Não vá até eles, não siga até os tais. Mas as pessoas, elas procuram o que é mais fácil, elas procuram o que lhe atrai. A verdade não atrai aqueles que amam a mentira, a verdade não atrai aqueles que amam o pecado, a palavra de Deus não atrai aqueles que amam viver no orgulho, na bebedice, na sodomia. Mas antes, a verdade, ela atrai os verdadeiros escolhidos de Cristo, as verdadeiras ovelhas de Cristo. Ouvem a sua palavra e seguem. Já é hora de arrepender-se, já é hora de deixar todo o caminho de iniquidade, já é hora de se afastar do orgulho, já é hora de se afastar da soberba. O orgulho é mau, segundo a Bíblia. Satanás era um anjo de luz, mas o orgulho subiu ao seu coração, dizendo: colocaremos o trono no mais alto céu, ao lado do trono de Deus. E a Bíblia fala que o seu orgulho expulsou do céu. Um simples sentimento desse impede uma pessoa de estar diante de Deus na última hora, impede uma pessoa de ter acesso a Deus. Mas esse é o coração das pessoas que estão orgulhosas. Resiste à verdade, endurecendo seus corações, desviam a sua face, dura serviço, de coração obstinado pelo pecado, endurecido. Mas a Bíblia fala lá em Tiago, ou melhor, em Coríntios 4, versículo 4: o Deus deste século cegou-lhes o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho, que é bendito eternamente. Sabe quem é o Deus deste século? A Bíblia está falando com letra minúscula: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Os incrédulos é aqueles que não creem. O Deus deste século é o diabo. Cegou aqueles que não creem, cegou aqueles que não exercem a fé, cegou aqueles que não se importam com as palavras de Deus. E as pessoas estão cegas em seus pecados, perecendo, caminhando para o inferno. Mas Jesus Cristo anuncia hoje que se arrependa, para que deixe os seus maus caminhos e torne-se para Deus. Torne-se para Deus. A vontade de Deus é esta: que todo homem conheça a verdade, seja salvo. E a verdade, ela veio à tona nessa noite, ela chegou até os seus ouvidos, e que o Espírito Santo de Deus possa colocar ela no seu coração. A palavra de Deus verdadeira, a verdadeira mensagem do Evangelho. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser, e se fará então jorrar mananciais de água viva que jorram para todo sempre. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Por isso a Bíblia fala que todo aquele que não se arrepender será culpado do seu sangue, do sangue de Cristo. Todo aquele que não se arrepender será tão culpado quanto aqueles que o ultrapassaram na cruz, aqueles que pregaram Jesus na cruz. A Bíblia fala que quem nele crê, quem nele não crê, quem nele não crê é condenado, mas quem nele crê não é condenado. Quem nele crê não é condenado, e quem não crê já está condenado. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, que é bendita. Portanto, essa é a condenação, que Jesus, sendo a luz, veio ao mundo, mas os homens amaram, preferiram as trevas do que a luz. Toda obra rebelde de pecado é treva, e todo sentimento imoral é treva. Toda bebedice, orgulho, feitiçaria, sodomismo é treva, e muitos estão vivendo em trevas, vivendo na mentira,
As tais trevas cegaram o seu entendimento, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Arrependa-se, torne-se ao Senhor, não seja de coração orgulhoso, endurecido contra a verdade, mas torne-se ao bom Deus, que te salva do pecado, que te salva da malícia, que te salva do orgulho, te salva da condenação e te torna filho da luz, e te deixando então conhecer a verdade. Seja filho da luz. As trevas estão cegando o entendimento daqueles que resistem às palavras de Deus. Jesus, ele veio para salvar aqueles que estão perdidos. Jesus não veio para dar a homens entretenimentos e prazeres, momentos que se passam, mas Jesus veio para trazer ao homem algo que é eterno. Não são momentos de lazeres e prazeres, não são momentos de entretenimentos ou diversões, mas Jesus, ele veio para dar aos seus escolhidos a vida eterna. Por isso Jesus diz: sejam sóbrios e vigilantes. Ser sóbrio é estar atento, mas os entretenimentos desse mundo, as ocupações deste mundo, faz as pessoas estarem dispersas e desapercebidas, e quando menos perceber, Jesus, ele veio, e aqueles homens dispersos, distraídos ficaram, e será a última oportunidade, a última chance está se passando. Cidade de Goiânia, é a última hora, o tempo está se aproximando. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque a Deus enquanto Ele está perto. Deixe todos os ímpios os seus maus caminhos e torne-se para Deus, torne-se para o Senhor hoje. Não deixe para quando você estiver velho, não deixe para quando você estiver cansado do pecado, não deixe para quando você estiver precisando, com problemas graves de saúde, ou na última hora no seu leito de morte. Mas busque ao Senhor enquanto se pode achar. Nem sempre no leito de morte se encontra Deus, nem sempre no estado grave de saúde se encontra Deus, mas a Bíblia fala: busque ao Senhor enquanto se pode achar. Em coma você não pode achar a Deus, numa parada cardíaca você não pode achar a Deus, quando por exemplo uma bala perdida vier, você não pode achar a Deus, mas a Bíblia fala: busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque a Ele enquanto Ele está perto. Ou seja, Deus pode ser achado hoje, e agora você pode encontrar a Deus. Não é em lugares específicos determinados pelo homem, mas você pode encontrar a Deus em todo lugar, inclusive aqui e agora, e em todos os lugares, porque Deus está em todos os lugares. Segundo a Bíblia, os olhos de Deus estão sobre o justo e o injusto, os olhos de Deus estão em todos os lugares, e pesa as intenções do coração do homem. Busque o Senhor enquanto se pode achar, torne-se para o Senhor. Deixa as obras ímpias e más, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é o lago de fogo e enxofre. A segunda morte, a saber, é o lago de fogo e enxofre. Mas o dom de Deus é a vida eterna. E a vida eterna é essa que crê no Filho de Deus. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser. Crer na palavra de Deus significa praticar. Quem não crê, não pratica, mas quem crê, pratica as palavras de Deus, porque elas são verdadeiras instruções de Deus. Que essa palavra no seu coração, ela permaneça até a última hora, até o último momento para se encontrar com Deus. Deixe os mundanismos, porque a amizade deste mundo não é amizade com Deus, é inimizade contra Deus. Como diz em Tiago capítulo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus? Não tem como você viver uma vida ímpia agradando a Deus. Não tem como você dizer que é um cristão, um evangélico ou um seguidor de Cristo e sendo ímpio, sendo de obras ímpias, sendo de obras mundanas, sendo de caminhos perversos, tendo uma conduta má, tendo uma conduta suja diante de Deus. Deixe todo ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus. Assim está escrito em Isaías, capítulo 55. Creia no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê.
finirá o labor desta vida, quando a morte ao teu